Vamos orar a Deus, passar a palavra ao presbítero Eliseu. Estará com responsabilidade nesta noite, aleluia, e transmitir a palavra de Deus. Nesta oração, os irmãos, abençoe essas crianças e a nossa irmã, aleluia, em nome de Jesus, tá? Pela glória do Senhor Jesus. Participar, Senhor, dessa comunhão conosco, Pai, em nome de Jesus. E hoje, Pai querido, abra a janela do céu, que as palavras, Senhor, penetrem na nossa oração, nós saímos daqui alegrados, Senhor, com a graça do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos salvar. Ministrar a poderosa e sublime palavra de Deus para a igreja. Hoje eu estou gravando esta mensagem, mas ela será em base de estudo, porque eu estou com a garganta um pouco irritada ainda. Então a gente vai falar um pouco devagar, mas eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra endereçada a cada um de nós aqui nesta noite. Porque eu tenho pedido graças a Deus, eu tenho pedido que o Senhor pudesse me dar uma palavra que estivesse à altura de nós ouvir e pôr em prática, e também o Brasil e o mundo, aonde essa mensagem chegar pelas redes sociais, que as pessoas possam fazer uma reflexão do que é o Senhor para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aproveitando que os irmãos já estão de pé, vamos direto para a palavra. O Senhor me trouxe nesta noite para o livro de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 5, apenas o versículo de número 23. 2 Tessalonicenses, capítulo 5, apenas o versículo de número 23, para nós meditar nesta palavra nesta noite. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Oh Deus! Aonde nos diz assim a palavra do Senhor: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Apenas esse versículo é o suficiente para nós meditar dentro dele. Os irmãos podem tomar os seus assentos, mas não vamos esquecer que nós estamos na casa de Deus, e aqui é o lugar onde nós viemos buscar a presença de Deus para a nossa vida. Nós podemos ter a presença de Deus 24 horas por dia, mas aqui, quando nós nos reunimos para juntos nós sentir a poderosa e sublime presença do Senhor sobre a nossa vida. Glória a Deus. Vamos dobrar a nossa atenção para esta ministração, para esta palavra em base de estudo. Glória a Deus, porque Deus tem algo de muito especial para cada um de nós nesta noite, e Deus vai falar conosco com toda certeza. Eu digo, Deus vai falar conosco com toda a certeza. Eu quero vos dizer nesta noite que o nosso propósito aqui é de vos trazer esta palavra em forma de ensino, em forma de estudo, porque a Bíblia diz, a Bíblia Sagrada, o próprio
Jesus, Ele manda nós estudar a Bíblia Sagrada. Quando Ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Glória a Deus. Então, estudo significa examinar a palavra do Senhor. Glória a Deus. E vamos dobrar nossa atenção para esta palavra, para nós captar bem. Glória a Deus. Aqui está nos dizendo que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero vos dizer algo aqui, que todos nós somos um espírito e que vivemos dentro de um corpo. Glória a Deus. Vou repetir para nós captar bem isto. Todos nós somos um espírito que moramos dentro de um corpo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ouve-me, porque isso é muito importante. O nosso corpo, ele é o revestimento da nossa alma e o revestimento do nosso espírito também. Vou repetir para nós captar bem isto. O nosso corpo, ele é o revestimento do nosso espírito e da nossa alma. E ainda nós podemos ir mais além ainda. O nosso corpo, além de ele ser o revestimento do nosso espírito e da nossa alma, o nosso corpo, ele também é o revestimento do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como que nós podemos entender isto? O nosso espírito e a nossa alma que nós possuímos vive dentro do nosso corpo físico, e o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, ele também habita dentro do nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre seja louvado, porque, como já tenho falado e continuo a falar no decorrer desta palavra, nós somos um corpo, um espírito que possuímos um corpo e também possuímos uma alma e também possuímos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de cada um de nós. O apóstolo São Paulo, ele disse: vós sois o templo de Deus, aonde o Espírito Santo habita. Se o Espírito Santo não habitar, não estiver habitando dentro de nós, tem coisa errada. Tem coisa errada e não está certo. Glória a Deus. Glória a Deus. É Deus amado. Glória a Deus. O Espírito de Deus também habita. Tem que habitar em nós. Ó Deus. Se nós estivermos dentro da palavra e a palavra estiver dentro de nós também, não tem como o Espírito Santo viver fora de nós. Porque duas coisas acontecem na nossa vida. Duas coisas acontecem na nossa vida. Esta palavra, ela nos afasta do pecado, ou o pecado pode nos afastar desta palavra.
nós somos um espírito que possuímos um corpo e possuímos uma alma, e que esse espírito e esta alma vive dentro deste corpo que Deus nos deu. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós decidimos tudo. Vamos dobrar a nossa atenção. Nós decidimos tudo através da nossa alma. Nós decidimos tudo através da nossa alma. Nós decidimos servir a Deus através da alma. Esta alma que habita dentro de cada um de nós. A bendita Virgem Maria, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quando a minha alma engrandece ao Senhor, aí o espírito também entra em ação. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Glória a Deus. Isso é muito importante. Essa palavra que o Senhor me deu, ainda na tarde deste dia, enquanto eu pedia para Ele, uma palavra que estivesse à altura para nós captar o que Deus é em nós e o que nós somos para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós, não escapa nenhum. Todos nós nascemos depois da queda de Adão e Eva. Será que teve alguém que nasceu antes? Não. Todos nós nascemos depois da queda de Adão e Eva. Ninguém nasceu antes disso. Eles foram os primeiros. Eles foram os primeiros. Eles foram os primeiros. E todos nós viemos depois deles. Eles foram os primeiros. E todos nós viemos depois deles. Isto é, todos nós nascemos depois da queda de Adão e Eva. Ninguém nasceu antes disso. Ninguém. Você vai ouvir coisa aqui nesta noite, dentro desse estudo, que talvez você nunca ouviu. Quando Adão e Eva pecaram, eles não morreram. A Bíblia diz que o pecado gerou a morte. Mas na verdade o pecado gerou a morte espiritual. O pecado gerou a morte espiritual. Porque se o pecado tivesse gerado a morte física, quando Adão e Eva entraram em contradição contra Deus, eles morriam automaticamente. Mas eles não morreram, eles permaneceram vivos. Mas espiritualmente eles morreram. Espiritualmente eles morreram, mas fisicamente eles permaneceram vivos.
morto. Vou repetir para nós captar bem isso. Todos que nasceram depois da queda de Adão e Eva, eles nasceram em um corpo vivo, porém com o espírito morto. Como que nós podemos entender isto? Adão e Eva foi o primeiro que Deus criou. O pecado gerou a morte espiritual para eles. E o pecado gerando a morte espiritual para Adão e Eva, gerou para toda a humanidade que haveria de nascer e que ainda há de nascer enquanto o mundo existir. Porque Deus criou o primeiro casal com toda a humanidade dentro deles. Aí Deus olha para o primeiro casal e diz: enchei a terra e multiplicai. Mas eles já estavam mortos espiritual. E eu quero dar um título para esse estudo nesta noite. Eu quero dar um título para esse estudo nesta noite. Corpo vivo e espírito morto. Corpo vivo e espírito morto. Deus fez o primeiro casal, Adão e Eva. Deus fez eles perfeito. Deus fez eles perfeito. Isso merece nós falar muitas vezes. Deus fez eles perfeito. Glória a Deus. Eles foram feitos tão perfeitos que Deus, para fazer ele, Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Será que tinha imperfeição? No primeiro casal que Deus fez, não tinha. Deus, ó Deus. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus fez o primeiro casal perfeito. Eles foram feitos perfeitos. Mas desde que eles morreram espiritualmente, de lá para cá, todos que nasceram e todos que hão de nascer ainda, eles nasceram em um corpo vivo, porém com o espírito morto. No decorrer desse estudo, vocês vão chegar a uma conclusão e vocês vão entender. Louvado seja o nome do Senhor. De lá para cá, todos que nasceram e hão de nascer, eles nasceram em um corpo vivo, mas possuindo um espírito morto. Por quê? Do primeiro Adão, espiritualmente, eles morreram quando eles caíram. Eles morreram e ele arrastou toda a humanidade para a morte também. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Mas não foi eles que pecaram, primeiro casal? Por que todos pecaram? É muito fácil. Deus criou ele com toda a humanidade dentro deles. Aí Deus diz: agora vocês cresçam e multiplicam, enche a terra. Aquele primeiro sopro que Deus deu, eu quero dizer algo aqui, eu quero que vocês capitem bem isso. Deus não faz nada duas vezes, porque o que Deus faz é bem feito. Deus não faz nada duas vezes. Deus fez o primeiro e soprou na narina do primeiro, dando fogo de vida para ele. E a
aquele sopro de Deus se transformou no espírito dentro do primeiro Adão. E quando aquele espírito entrou em contato com o corpo, ali produziu a alma também. Mas quando eles pecaram, aquele sopro que Deus deu neles, aquele sopro, quando eles pecaram, aquele sopro se transformou em pecado na vida de Adão. Por quê? Ele perdeu aquilo que Deus tinha dado para ele, o sopro. Ele perdeu o sopro que Deus deu para ele. Para nós entender melhor, o sopro que Deus deu no primeiro homem, aquele sopro morreu dentro de Adão. Aquele sopro morreu dentro de Adão, porque não tem como ficar o sopro de Deus dentro de uma pessoa e o pecado também dentro, tudo junto. Não tem como. Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois da queda de Adão e Eva, todos que nasceram de lá para cá, todos nasceram possuindo um corpo vivo, porém com o espírito morto. Por quê? Nós não herdamos aquele sopro que Deus deu no primeiro homem, porque Deus não faz nada duas vezes. Aquele sopro continua valendo até hoje. E nós viemos da consequência não do sopro de Deus, mas do sopro que Adão perdeu quando ele se distanciou, se entrou em contradição contra Deus. Depois do primeiro casal, Deus não soprou em mais ninguém para nascer. Deus disse para Adão: enche a terra e multiplica. Aí veio multiplicando e chegou até a nós. Chegou até a nós. E aquele erro que Adão e Eva cometeram lá no princípio também chegou até a nós, porque Deus não faz nada duas vezes. Deus fez o primeiro, e do primeiro Deus deu a responsabilidade para ele encher a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós viemos da consequência do pecado de Adão e Eva também. Por essa razão, Paulo disse que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Destituídos ficaram da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala do primeiro Adão, esse ao qual nós estamos referindo ele, do primeiro Adão lá do Éden. E a Bíblia fala do segundo Adão lá do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Do primeiro Adão lá do Éden, através dele veio o pecado e entrou no mundo. E alguém pode dizer assim: não foi Adão e Eva que pecou? Por que eu levo essa culpa? Porque eu já acabei de dizer que Deus fez. Deus não faz nada duas vezes. Ele fez o primeiro. Ele fez o primeiro homem e ele fez a primeira mulher. Aí ele jogou a responsabilidade sobre Adão: enche a terra e multiplica. Por essa razão nós trazemos conosco os erros do primeiro casal também. E Paulo ele diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Se nós formos para o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 16, ali Deus ordenou ao homem
Bíblia aí que você vai. Pode examinar a sua Bíblia que você vai ver. Glória a Deus. Quando Deus disse isso para o homem, ainda não existia a mulher. Os irmãos sabiam disso? Quando Deus disse para o homem, não toca naquela árvore, ainda não existia a mulher. Pode ler na sua Bíblia que você vai ver. A mulher foi feita depois disso. Depois disso. Só depois disso que Deus criou a mulher. Então a mulher foi enganada, mas o erro não foi da mulher, o erro foi do homem. A mulher foi enganada e o homem, ele não foi enganado, ele comeu por desobediência, sabendo. Por essa razão o apóstolo São Paulo ele diz: por um homem entrou o pecado no mundo. Não foi a mulher que foi enganada? Poderia estar escrito assim: por uma mulher entrou o pecado no mundo, mas não. Na Bíblia não está escrito isso. Na Bíblia está escrito que por um homem entrou o pecado no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas veio o segundo Adão lá do Calvário, que se chama Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o amor supera tudo. Do primeiro Adão lá do Éden, através dele veio a morte espiritual. E também a morte física, por que não dizer isso? Veio a morte espiritual, que eles morreram no ato em que ele desobedeceu a Deus. Ali, espiritualmente, eles morreram, mas fisicamente eles ainda ficaram vivos. Fisicamente eles ainda ficaram vivos. Eles ficaram vivos e Deus mandou eles encher a terra de gente. Crescer e multiplicar. Aí a terra já foi crescendo e multiplicando com o pecado. O pecado é tão terrível. Para os irmãos terem uma ideia, o primeiro casal tiveram os primeiros 2 filhos. O que aconteceu? Um matou o outro. Um matou o outro. Esta é a consequência do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus. Mas veio o segundo Adão lá do Calvário. E este segundo Adão, ele se chama Jesus Cristo. Ele não trouxe a morte, mas ele trouxe a vida para todos aqueles que aceitaram a ele. Por quê? Por que Jesus ele veio trazendo vida para todos os que aceitaram a ele? Porque desde Adão e Eva para cá, desde a queda deles para cá, todos que nasceram em um corpo vivo, porém com espírito morto. Todos nasceram mortos espiritualmente. Nasceram vivos porque nasceram em um corpo vivo, mas espiritualmente eles estavam mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Por essa razão veio o segundo Adão, veio Jesus Cristo. E é bom nós saber disso, que nem um filho de crente, vou repetir para nós captar bem, nem um filho de crente não nasce já convertido. Nem um filho de crente não nasce já convertido. Mas eles precisam se converter. Eles precisam nascer de novo, se eles quiserem ser salvos. Eles precisam nascer de novo. Eles precisam ter uma experiência própria com Deus. Por quê?
Os pais não salvam os filhos, e os filhos também não salvam os pais. Mas a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Porque depois da queda de Adão e Eva, todos que nasceram em um corpo vivo. Eu vivi 13 anos em um corpo vivo com o espírito morto dentro de mim. Eu vivi 13 anos possuindo um corpo vivo, mas tendo um espírito morto dentro de mim. Não só eu, mas todos. Louvado seja o nome do Senhor. Corpo vivo e espírito morto. É estranho, né? Poderia ser ao contrário, corpo morto e espírito vivo, né? Mas aqui está invertido. Corpo vivo e espírito morto. Porque o pecado fez o homem morrer espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus, ele diz que aquele que não nasceu de novo não pode herdar o reino de Deus. Por quê? Porque quem não nasceu de novo, ele está vivo, andando, conversando, trabalhando, mas dentro dele existe algo que está morto. Ele está morto espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele disse lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5, que nós somos vivificados no Espírito. Nós fomos vivificados no Espírito. O que significa vivificar? Viveu. Nós fomos vivificados. Nosso espírito que estava morto, ele foi vivificado. Ele passou a viver novamente quando nós decidimos a nossa vida para servir ao nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos vivificados no Espírito. Isto é, o nosso espírito estava morto dentro de nós, e esse espírito reviveu. Vivificado, reviveu, é a mesma coisa, traz o mesmo sentido, porque antes nós estávamos em um corpo vivo, porém com o espírito morto dentro de nós. E como que um espírito morto dentro de nós, e um homem pode andar possuindo um espírito morto dentro dele? Eu falei lá no começo que quando Deus soprou no primeiro homem, aquele sopro, quando entrou em contato com o homem, ali produziu uma alma também. E a pessoa que está morta espiritual, com o espírito morto dentro dele, ele está vivo andando, porque ele tem uma alma que foi gerada junto com o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro Adão lá do Éden, ele recebeu de Deus um espírito vivo. Ele recebeu de Deus um espírito vivo, porque Deus soprou nele um espírito vivo. Mas depois que eles entraram em contradição contra Deus, Deus não soprou em mais ninguém. Nós viemos da consequência de Adão. Se fosse assim, Adão teria que pagar pelo que ele fez e nós estaríamos livres. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor. E quando Adão começou a encher a terra, ele já estava com o espírito morto dentro dele. Ele já era um homem morto espiritualmente. Ele já era um homem morto espiritualmente. Porque ele tinha perdido o quê? Ele tinha perdido a essência de Deus. Ele tinha perdido a essência de Deus. Eu quero abrir aqui um paralelismo para nós entender melhor. Eu quero dizer aqui algo. Talvez você nunca ouviu isso, mas agora me veio na mente e eu quero passar para vocês. Por que é que o demônio entra numa pessoa? Por que o demônio entra numa pessoa? Porque dá lugar, né? Por que o demônio entra em uma pessoa? O demônio só pode entrar numa pessoa se essa pessoa estiver com o espírito morto dentro dele. Porque se o espírito da pessoa estiver vivo dentro dele, eu duvido Satanás entrar. Eu duvido Satanás entrar. Nenhuma pessoa que o seu espírito já foi vivificado, essa pessoa que já nasceu de novo, passou a viver aquele espírito que estava morto dentro dele. Quando ele decide a vida para Deus, ele é vivificado no espírito. Glória a Deus. O espírito que estava morto dentro dessa pessoa passa a reviver novamente. Enquanto a pessoa está lá no mundo, sem Deus, sem salvação, o demônio entra dentro deles. Vocês já viram o demônio entrar dentro de um crente fiel a Deus? Não. Glória a Deus. Eu já presenciei pessoas endemoniadas. Já orei muito por pessoas endemoniadas. As pessoas saíam andando pelas paredes assim, ó. Igual tá essa parede assim, saía andando assim, parecendo uma lagartixa andando assim. E não escorregava, não caía. Por quê? Essas pessoas estavam com o espírito morto dentro deles. Mas depois que a pessoa aceita a Jesus, aquele espírito morto, ele reviveu. Ele voltou a viver novamente. Ele voltou a viver novamente. Aí quando ele volta a viver novamente, se ele andar nas pisadas do Mestre, nas pisadas de Jesus Cristo, eu duvido Satanás entrar. Eu duvido. Eu quero dizer algo aqui, os irmãos não levam, não se escandaliza com isso não, viu? Eu já vi demônio pegar crente dentro da igreja. Já vi com esses meus olhos. Eu já vi demônio pegar crente dentro da igreja. E depois que a pessoa fica fora do sentido quando ela recebe o demônio. E depois que o demônio sai, que o demônio foi expulso, alguém pergunta: você não quer aceitar Jesus para ele te libertar disso daí? A pessoa diz: não, eu já sou crente. Não, eu já sou crente. Crente fiel a Deus, eu duvido Satanás entrar nele. Mas o crente que está com um pé na igreja e um pé no mundo, o diabo pode pegar ele dentro da igreja. E os irmãos sabem que quando o demônio pega uma pessoa que está dentro da igreja, que diz que é crente, dá mais trabalho para expulsar.
dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Por quê? Essa pessoa, quando aceitou ao Senhor, ele fez um propósito. Prometeu a Deus ser fiel ao Senhor, andar na presença do Senhor. Depois a pessoa falseou, pisou falso. Aí aquele demônio que saiu antes, ele vai lá no mundo e traz mais 7. Aí já não é 1, já é 8. Por isso que quando o demônio pega um crente fraco dentro da igreja, é duro para expulsar. É duro porque o demônio não quer sair. É legião, irmão. É legião. Quando Jesus foi expulsar o demônio daquele homem, o que aconteceu? Tem o texto que vocês vão ver. Jesus falava de longe: sai deste homem, sai deste homem, sai deste homem. E o demônio olhou e falou: o que eu tenho contigo? Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que eu tenho contigo? Aí Jesus usou a autoridade e o demônio teve que sair. O demônio teve que sair. Então se chama legião. Louvado seja o nome do Senhor. Para todos sempre seja louvado. A palavra está boa, mas o relógio ali já está andando demais. Eu estou achando que ele está correndo demais. Glória a Deus. Tem certos estudos que a gente prepara. A gente prepara na direção de Deus. A gente pede para Deus e Deus nos dá. Tem certo estudo que precisa 1h30 no mínimo. Aqui mesmo nós poderíamos falar 1 hora, mais 1 hora ainda daqui para frente dentro desse assunto. Eu creio que é muito bom, porque eu creio que dá para nós captar alguma coisa. E para nós captar alguma coisa da palavra de Deus, de que maneira? É examinando. O próprio Jesus, ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Glória a Deus. São elas que de mim testificam. Glória a Deus. São elas que de mim testificam. É, Deus amado. Então tem hora que Deus nos dá uma palavra que a gente tem que parar pela metade, não tem como, né? Porque o relógio a gente tem que obedecer. E a gente sabe que todos nós temos nosso compromisso. E o relógio tem que ser obedecido. Glória a Deus. Mas tem estudo. E por que não dizer, tem mensagem também, que precisa tempo para nós esmiuçar ela, para nós clarear ela, para nós pôr em prática ela, para nós pôr sentido nela. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Glória a Deus. Examinai as Escrituras. Glória a Deus. Examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. Quem disse isso não sou eu. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica, disse Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não quero deixar os irmãos enfadados, por isso eu vou parar por aqui. Poderia ir mais adiante, mas é melhor parar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos conserve sempre na presença dele. Amém? Glória a Deus.
Deus, que Deus continue abençoando, né, irmãos? Louvado seja Deus, é gostoso falar a respeito do Espírito Santo, né? Glória a Jesus. Zacarias, capítulo de número 4, versículo de número 6, a parte B, diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Você quando vê uma pessoa, irmãos, ofendendo o outro, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não está nele, não. Quando vê uma pessoa usar por força, usar por violência, o Espírito Santo não está nele, tá? Porque a pessoa usada pelo Espírito Santo não ofende ninguém, irmãos. Não ofende ninguém, irmãos. Viu? É porque o Espírito Santo não está na vida dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele é paz. Em primeiro lugar, ele é paz. Ele não usa nada para tirar a paz de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus.